Olá, quinta-feira, 4 de setembro. Encontro estimula a atuação de grêmios estudantis na rede pública de ensino. Picolés mexicanos com recheios de frutas viram mania entre os cearenses. Você vai saber o que diz a lei sobre os direitos dos viúvos. E o jornalista Donizete Arruda entrevista a candidata ao Senado pelo Ceará, Raquel Dias. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. Sobremesas geladas são sempre uma boa pedida, ainda mais nesse calor. Não é por acaso que o Frozen, à base de iogurte, caiu tanto no gosto dos nordestinos. E a novidade do momento são as paleterias, sorveterias de origem mexicana. No cardápio de delícias, o cliente encontra picolés com recheio cremoso de frutas frescas. O repórter Alberto Gugel, sortudo, foi conferir. O verão começou e a temporada é de sol intenso. A média é de 29 graus. Como nem sempre é possível cair no mar e se refrescar, a pedida é apelar para as sobremesas geladas. Foi pensando nas altas temperaturas da região Nordeste que os empresários Davi Rios e Leonardo Gontijo pesquisaram e resolveram empreender. O produto escolhido foi as paletas. E a gente vasculhou, a gente procurou nessa área de gelados, a gente procurou sorvetes e foi procurando muita coisa. Até que a gente encontrou a paleta mexicana, né, que é sucesso no México e também no Sul já tinha algumas movimentações. Foi então que a gente pensou que seria um momento de trazer para cá, ou seja, trazer essa novidade no lugar que é um clima quente, ou seja, totalmente favorável para quem gosta das paletas que são esses picolés mexicanos. Para que o projeto pudesse sair do papel, os sócios viajaram pelo país para conhecer os empreendimentos existentes e ter novas ideias. Isso foi muito importante porque eu consegui tanto de pegar ideias de como você construir a sua loja, tanto de forma de decoração, de cores, né, que a gente usa bastante cores bem vivas, né, o próprio layout da loja, dos freezers, né? Então isso foi de suma importância para a gente conseguir concretizar o nosso projeto aqui em Fortaleza. As paletas são os típicos picolés mexicanos. Com quase o dobro do tamanho do tradicional picolé brasileiro, o seu grande atrativo é a não utilização de corantes, conservantes ou produtos químicos, mantendo assim o sabor natural. Depois que a gente aprendeu a receita, a gente melhorou ela. Na verdade, a gente fez adaptações, seria assim, para a capital. Então a gente fez concentrações maiores de sabores, diminuiu, escolheu frutas diferentes. E depois a gente teve o produto, no final, ou seja, as paletas com gosto da cara do pessoal, né, de quem consome. Uma ótima opção para esse nosso clima, né, de Fortaleza. E o grande diferencial é que os picolés não são comuns, eles têm recheios e tem uns prêmios também que são fantásticos, então vale a pena conferir e um ótimo custo-benefício. Com a aceitação do mercado, os empresários já ultrapassaram suas primeiras projeções. A gente sempre questiona os clientes que chegam, como eles ficaram sabendo da loja, e muita indicação de amigo, de parente, é um check-in que faz, é uma foto no Instagram, e com isso alavancou muito as nossas vendas. Até o final do ano, os empresários desejam abrir filiais e, posteriormente, estruturar a empresa para ser franqueada. A persistência e a inovação são as palavras de ordem para quem deseja empreender, segundo os empresários. É muito difícil ser empreendedor no Brasil. Obstáculos são diários. Se desanimar, você é engolido. Porque não adianta você só trazer aquele produto. No nosso caso, a gente trouxe a paleteria como um todo, o ambiente, a música, os vídeos. Então, tudo isso tem que estar envolvido para você se destacar. Aqui tem trabalho. Representantes de 80 grêmios estudantis de Caucaia participaram de um encontro para estimular a atuação de alunos nas decisões importantes para toda a comunidade escolar. Renata Paiva tem as informações. Na escola, estudantes sempre têm demandas que precisam ser entregues à diretoria.
No entanto, existe uma hierarquia que nem sempre permite a relação entre o aluno e a administração escolar. Para minimizar esses problemas, nos anos 60 surgiu o Grêmio Estudantil. Ainda hoje, as agremiações continuam com força total nas instituições de ensino. O Grêmio é uma entidade estudantil de excelência, de respeito e de responsabilidade entre os estudantes das unidades. O Grêmio é uma comissão de estudante que representa os interesses de todos os alunos, tendo voz ativa e participante nas regras da escola. Ele é constituído, tem a diretoria, tem os suplentes, tem os diretores de cada evento de esporte, diretoria de eventos, diretoria de meio ambiente, cada um tem a sua responsabilidade dentro da escola. Mas o que importa realmente é que todos eles estão garantindo uma escola melhor para eles. Com a proposta de fortalecer a atuação dos estudantes na participação escolar, integrar os alunos com toda a escola e a comunidade, a Prefeitura de Caucaia promoveu o primeiro encontro do Grêmio Estudantil. Cerca de 80 grêmios de diferentes escolas participaram do evento. O núcleo gestor em si, ele não pode trabalhar apenas só o núcleo gestor, mas ele tem que trabalhar com o conselho escolar junto com o grêmio, ou seja, todos os alunos eles têm que ter a responsabilidade, a participação, a coparticipação para que nosso trabalho seja realmente objetivo, gradativo e que a gente possa realmente crescer essa escola. Peças-chaves do Grêmio Estudantil explicam, com base na própria experiência, o que muda em uma escola que tem participação direta dos alunos nas decisões. Muda que os alunos têm como tirar uma inspiração por os participantes do Grêmio e os estudantes do Grêmio têm como um nível de autoridade sobre a escola. Entrevistamos agora os candidatos ao Senado do Ceará. Ouvimos a candidata do PSTU, professora da Universidade Estadual do Ceará, Raquel Dias. Candidata, por que é que a senhora quer ser senadora do Ceará e conquistar os votos dos eleitores de Caucaia? Boa tarde, Donizete. Boa tarde aos telespectadores. Em primeiro lugar, nossa candidatura está sendo apresentada pelo PSTU e, ao mesmo tempo, pela Frente de Esquerda Socialista, que é formada pelo PSTU, PSOL e PCB. Nós temos 4 candidaturas ao Senado do Ceará este ano, sendo 3 candidaturas que representam o mesmo projeto político, o mesmo modelo econômico para o estado do Ceará, que são as candidaturas tradicionais. E a nossa candidatura ela é a única que realmente representa a esquerda, né, e, ao mesmo tempo, uma candidatura que se contrapõe a esse projeto político e a esse modelo econômico. Então, por que eu gostaria de ser eleita, né, senadora do Ceará e obter os votos da população também de Caucaia, né? Primeiro porque nós queremos apresentar um projeto para a classe trabalhadora. Então, aqui nós não comungamos com a ideia de que é possível governar em todas as instâncias, do governo federal ao governo municipal, para toda a sociedade. Então, nós partilhamos a ideia de que nós precisamos optar por um segmento da sociedade que, no caso, é a maioria da população e que, ao longo dos anos e passando por sucessivos governos, tem ficado realmente em segundo plano, que é a classe trabalhadora, os mais empobrecidos, a população das regiões mais periféricas, do interior, né? Então, nesse sentido, nós queremos governar, sim, e queremos apresentar nossa candidatura ao Senado, né, para aprovar projetos e fazer a defesa de projetos que sejam relacionados à vida dessa maioria da população, do interior e da capital. Candidata, no Senado você apresenta leis que precisam ter apoios
e a tramitação demora. Tem candidato, senador eleito que durante 8 anos não consegue aprovar nenhuma lei. Qual a lei que a senhora gostaria de eleita, disse, essa vai ser a Lei Raquel? Qual a marca da senhora? Um dos grandes problemas hoje de Caucaia é a violência. E eu queria que a senhora falasse da sua lei e a violência. E agora mesmo foi discutida a maioridade, a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Muito polêmica, mas que passou no Senado. E está se discutindo também no Senado a questão da legalização da maconha. Assuntos que eu queria que a senhora abordasse. Pois não. Então, sobre o tema da violência, né? É um tema que preocupa Caucaia, mas a gente poderia dizer que é um tema que preocupa, na verdade, o estado do Ceará inteiro, né? Recentemente foram divulgados dados e, ao mesmo tempo, notícias, né, de que, por exemplo, Fortaleza é considerada uma das cidades mais violentas do Brasil. Não a mais, mas está entre as mais violentas. E esse problema, como você bem colocou, atinge, né, sobremaneira Caucaia. E nós pensamos que a redução da maioridade penal não seria uma solução que beneficiaria, né, a maioria da população e principalmente os jovens, né, que moram na periferia, ou a juventude pobre, a juventude negra. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Se a gente reduz a maioridade penal, o jovem que vai parar na prisão, com certeza são os jovens pobres, negros e da periferia, e não os jovens ricos, né, os jovens brancos. E outro problema que está relacionado à violência é o problema do atendimento das necessidades básicas da população. Então, a nosso ver, seria necessário investir principalmente nos serviços públicos e em políticas sociais. Então, a educação seria uma das bandeiras principais, né, caso eu seja eleita. Independentemente também disso, eu tenho dedicado boa parte da minha vida, né, nos últimos anos, a lutar em defesa da educação pública. Como a senhora, senadora eleita, encararia a questão das drogas? Que projeto a senhora diria? Um plebiscito para liberar, a favor? Ou defenderia num plebiscito sim, a favor da legalização? Ou não acha que esse tema não é hora de discussão? Como a senhora se manifestaria? Não, eu acho que é um tema, apesar de ser um tema polêmico, a gente não pode deixar de discuti-lo, porque esse tema, muitos candidatos ou não vão tocar no tema, ou vão omitir, né, opiniões sobre ele, porque com medo de perder votos. Mas esse é um tema importante, porque o tema da legalização das drogas, especificamente da legalização da maconha, né, ele atinge em cheio as populações, né, também da periferia, aquelas populações que estão mais favelizadas. E o tema da maconha é importante porque hoje legalizar a maconha resolveria vários problemas. Primeiro, porque você não pode tratar o viciado, né, em qualquer droga que seja, especificamente na maconha, como um doente ou como um criminoso. Então, a gente teria que atacar o problema central, que é o quê? O tráfico da droga. Então, se você legaliza, você está atacando o problema central, que é o tráfico. Então, não adianta você tirar das ruas o jovem que não tem casa e que está se drogando, tirar, inclusive, a força, como aconteceu no estado de São Paulo, jogar no hospital, por exemplo, porque não resolve o problema, porque você teria que atacar, de fato, o problema do tráfico, que, na verdade, é um comércio, né, que é ilegal, mas que movimenta milhões de reais. Né? Vamos falar, então, de educação. Recentemente foi aprovado o Plano Nacional de Educação, que garante 10% do PIB. A educação em Caucaia e Fortaleza, o ensino, a qualidade, não tem obtido os alunos um bom perfil. E lá, eleita senadora em Brasília, lá no Senado, a senhora sabia que o Senado é o céu, chamado de céu. No céu, chegando no céu, o que é que a senhora pretende fazer para que os alunos de Caucaia se formem e tenham competitividade com os alunos de outros estados e de outros países, já que a guerra agora não é com o mais próximo, não é com o vizinho, é com o mundo, numa guerra global de qualidade. O que é que a senhora faria como senadora para a educação melhorar em Caucaia?
Então, o tema da educação também é outro que tem muita relação com a juventude, né? Com as crianças e a juventude. E um tema fundamental também para o desenvolvimento da sociedade. O Plano Nacional de Educação demorou bastante para ser aprovado, né? Nós tivemos aí quase 4 anos de tramitação. Uma lei que ela tem uma importância vital e que demorou todo esse tempo, você perde praticamente toda uma geração, né, nesse período de 4 anos, e foi aprovado realmente com 10% do PIB, a elevação de 10% do PIB para aplicação em educação. Mas nós temos vários problemas aí, né? O primeiro problema é que é 10% do PIB, mas ao longo de 10 anos, então o aumento vai ser progressivo. Em segundo lugar, 10% do PIB para a educação, que inclui toda a educação privada. Como o plano prevê o aumento de investimento em educação privada por meio de vários programas, como a ampliação do financiamento para a educação superior, o próprio ProUni, o Pronatec e outros mais, isso não quer dizer que os 10% seria aplicado necessariamente no desenvolvimento da educação pública. Então, acho que esse é um tema muito importante para ser retomado no Senado, que é o tema do financiamento da educação pública. Eu penso que seria necessário aumentar o financiamento para a educação pública, recursos públicos só para a educação pública. Para tanto, nós precisaríamos o quê? Investir na valorização dos profissionais da educação, né, na melhoria da qualidade do ensino, passa por isso, né, pela construção de mais escolas, desde as crianças de 0 ano, que está garantido na LDB, né, que são as crianças de 0 a 3 anos que precisam ir para a creche como a primeira etapa da educação básica, né, e que, em Fortaleza, por exemplo, o prefeito Roberto Cláudio fechou uma parte do tempo integral das creches para poder criar mais vagas. Então, a gente acha que para criar mais vagas seria necessário investir no plano de obras públicas para a construção de novas escolas, creches, para garantir, de fato, o acesso e, por meio do investimento na formação e valorização dos profissionais em instrumentos de ensino e aprendizagem, melhorar a qualidade do ensino. Candidata, obrigado. Agora a senhora tem 1 minuto para dizer por que os eleitores de Caucaia devem dar o voto à senhora. Então, para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade de dizer especificamente aos eleitores de Caucaia que outro tema muito importante que a gente pretende discutir em outras oportunidades é o tema da mobilidade urbana, que hoje é uma das questões centrais, né, que está relacionada com Caucaia, né? É uma cidade dormitório, né, e as pessoas precisam se deslocar ou para Fortaleza ou para cidades vizinhas, e hoje o problema da mobilidade afeta boa parte dessas pessoas. Então, a gente teria que ter também um investimento em transporte público e transporte público de qualidade. Obrigado, candidata. Voltamos a entrevistar os outros candidatos ao Senado do Ceará. Por dentro da lei. Há cerca de 40 anos, a concepção de família era bem diferente da que nós temos hoje. O homem tinha o papel de provedor e a mulher era dependente do marido. Hoje, a realidade é completamente diferente. É comum ver pai solteiro, mãe solteira, mulheres que ganham mais do que os homens e maridos que ficam em casa, cuidando dos filhos enquanto as mulheres trabalham. Por isso, nós vamos esclarecer hoje como fica o direito à pensão para os viúvos. Olá, doutor Ismael, seja bem-vindo ao nosso programa novamente. Tudo bem? Hoje a gente vai tratar sobre direitos dos viúvos. Isso deve acontecer todo dia, em todo local, né? Com certeza. Geralmente, quando o companheiro morre, as principais dúvidas ficam em relação à divisão dos bens. E realmente é uma questão que envolve muitas dúvidas na sociedade. E tem diferença tanto para o homem quanto para a mulher, Com né? certeza. Ok, vamos conferir a primeira pergunta. O viúvo tem direito à herança do sogro? Quando a sua companheira morre, você tem direito à metade dos bens que o casal construiu. No caso do sogro, ou seja, o pai dela, se o pai dela continuar vivo, for vivo, os bens do pai dela vão ser herdados pelos seus herdeiros, filhos ou pais. No caso, se você tiver filho com a companheira que morreu, os seus filhos vão sim herdar a parte do pai dela. Doutor Ismael, o viúvo ele pode casar novamente? Com certeza, ele tem direito a um novo casamento. Agora, antes dele se casar, as questões do casamento anterior devem ser bem definidas.
Ok, vamos para a segunda pergunta? Se meu pai é viúvo e se casar de novo, como é que fica os bens? Com a morte da companheira, se o casal tem bens, ou seja, que se construiu algum bens durante esse casamento, é necessário então a abertura de um inventário, para que esses bens sejam divididos entre o cônjuge sobrevivente, ou seja, entre o viúvo e os herdeiros da companheira falecida. Só após a divisão desses bens e a regularização dessa situação, o viúvo pode contrair um novo matrimônio. Viúvos podem obter benefícios que só hoje as viúvas têm. Quando o companheiro morre, a viúva tem direito à pensão se ele realmente tiver algum trabalho de carteira assinada. Agora, quando é a viúva, o viúvo não fica automaticamente com essa pensão. Ele terá que entrar na justiça, provar a dependência que ele tinha em relação à viúva para que possa receber a pensão desta viúva. É um tema muito controverso que está no Supremo Tribunal Federal e que a gente ainda não tem uma resposta definitiva. O viúvo pode ter direito a mais da metade dos bens? Normalmente, o cônjuge sobrevivente, o viúvo, ele tem direito à metade dos bens que o casal construiu. Entretanto, atualmente, entende-se também que esse cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro da viúva. Então, ele vai ser meieiro e também vai ser herdeiro. Com isso, ele pode realmente ficar com a parte maior dos bens que o casal construiu. Mas essa questão tem que ser definida em um processo de inventário. O juiz apura e faz essa divisão. Que é diferente no caso da viúva, né? Que ela já fica herdeira, já fica com os bens automaticamente, né? Exatamente, mas tanto uma situação como a outra tem que ser aberto um processo de inventário e na justiça o juiz determina a divisão desses bens. Ok, doutor Ismael, muito obrigada e até a próxima. É comédia, Mar! A gente leva uma vida tão agitada que muitas vezes é difícil fugir do estresse. Mas de vez em quando todo mundo precisa dar uma pausa, descansar a cabeça. Até por questão de saúde mesmo. Por isso a gente convida você a sorrir mais na companhia do Marmita. Oi, gente! Eita, negada! Já está entrando aí dentro, aí dentro da sua telinha, mais uma comédia. Deixa eu mandar um cheiro, um abraço a essa maquiadora profissional que hoje me deixou todo bonito. Inclusive, tô até nervoso. A minha amiga Di. Beijo, Di. A melhor profissional, hein? É a maquiadora das estrelas. Mandar um beijo também para as pessoas que nos cumprimentam nas ruas, que estão aí nos abordando, dando aquele apoio, dizendo que tá assistindo o programa. E engraçado que não me chamam mais de Marmita, não. Eu vou passando na rua, os caras dizem, ei, é comédia, Mar. Isso é bom, isso é bacana. Ju, tá bombando o nosso programa, Ju. Olha, nossa. Piada de bichinha. A bichinha tava no avião, nunca tinha andado de avião, nervosa. De repentemente, nessa época, ainda servia bebida, comida dentro dos aviões. Hoje em dia, não. Se você vai viajar, vá levando um dinheirinho extra pra poder merendar dentro do avião. Merendar, é o novo. Aí a bichinha acionou o botãozinho, ding-dong. Aí a moça se aproxima. Diga, senhora, que a senhora deseja? Ela disse, olha, me vê uma dose de uísque com bastante gelo. Nisso, na frente da bichinha, estavam sentadas duas freiras. A aeromoça se aproxima das freiras e disse, a senhora deseja também uma dosinha de uísque com as pedinhas de gelo? A freira se levanta e diz, você tá louca? Eu prefiro ser estrupada pelo morenão de 2 metros de altura do que tomar essa dose de uísque. Disse a bichinha, se levanta e diz, ei, aeromoça, tem essa opção? Tem essa opção? Tem? Então suspende meu uísque. Tchau, negada! É comédia, Mar! Emprego Aqui. A Prefeitura do município de Pedra Branca vai selecionar profissionais para preencher 395 vagas em funções públicas. Para fazer a inscrição só pela internet no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura da UFC. O endereço é esse que aparece na tela. É bom ficar atento também porque o prazo termina dia 10 de setembro. A escolha dos servidores será feita por meio de provas de múltipla escolha, no dia 16 de novembro. Fique por dentro. Para você que está aí planejando viajar para o exterior, a gente lembra o número da Polícia Federal para informações sobre passaportes, 194. Anote também o telefone da Infraero, 3392-1200.
A gente fica por aqui, mas amanhã tem muito mais informação, orientação médica e dicas culturais. Lembrando que na fanpage Notícias da Gente no Facebook, você pode rever as reportagens do programa. Muito obrigada pela companhia. Até mais! Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.